O Procon de Sorocaba autuou dezenas de comércios por aumento injustificado de preços. Certamente você deve ter visto algum exemplo de gente que abusou e aumentou algum tipo de produto, não é mesmo? Detalhes desta operação em Fernanda Belo, você que está aí, né, no centro de Sorocaba, ao vivo com a gente. Você deve ter visto também alguém aumentando o produto aí de forma indevida, não, Fernanda? Boa tarde. Pois é, Barazal, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados aqui no Manchetes Noticidade. Olha só, o Procon daqui de Sorocaba visitou 185 estabelecimentos, isso entre supermercados e farmácias. Isso está acontecendo desde março, através de denúncias que eles receberam, para poder fazer então a verificação se esses preços estão realmente abusivos ou não. E teve estabelecimento que foi autuado, viu, Barazal? Vou conversar com o Carlos Rocco, superintendente do Procon daqui de Sorocaba, que vai dar todos os detalhes para a gente. Carlos, boa tarde. Fala então para a gente o resultado desta operação, né? Foram 75 estabelecimentos autuados? Isso, boa tarde a você, boa tarde a todos. 75 já foram autuados e eles ainda terão agora, ainda há um volume de estabelecimentos que ainda serão notificados, né? Ainda de forma complementar, mas já em 75 casos, os 75 estabelecimentos, nós já verificamos esse comportamento, né, de elevação abusiva dos preços dos produtos. Ele se baseou principalmente em gêneros alimentícios, essa operação, né, e o aumento do valor de máscaras de proteção e álcool em gel. O do supermercado, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar ao vivo, né? É referente a alimentos principais, básicos, né, do nosso dia a dia, como arroz, feijão. Foram esses alimentos, então, que vocês verificaram nesses estabelecimentos, nos supermercados, no caso, né? Isso mesmo, são aqueles alimentos de necessidade básicas, né, os essenciais. Então até nós orientamos, né, a população para que fiquem atentas, nos ajudem, denunciem ao Procon qualquer, né, a desconfiança em relação ao preço. Obviamente que há uma oscilação, um livre comércio, né, instituído, né, por lei no nosso país, porém o momento que atravessamos de pandemia, estado de calamidade, não permite que o fornecedor eleve injustificadamente o preço dos seus produtos. E nós observamos que, dentre esses estabelecimentos que foram autuados, margens de lucro acima de 85% de elevação. Então é muito alto, há valores ainda maiores, e nós entendemos que nesse caso há aí impingindo ao consumidor, né, um sofrimento, um comportamento manifestamente excessivo. Não pode, o Código de Defesa do Consumidor proíbe essa prática, e então por conta disso foram autuados. Só para a gente deixar bem claro, né, vocês não chegam no estabelecimento e já autuam, né? Vocês fazem uma notificação, eles têm que repassar a nota fiscal. Como que funciona isso para o pessoal de casa entender? Isso mesmo. Na verdade, nós fizemos já um procedimento preliminar. Todos esses estabelecimentos, ao total 185, foram então notificados, apresentaram as notas de compra desses produtos e os valores que praticaram em determinado período na venda ao consumidor. Após feito um estudo, justamente para verificar se não houve aí uma elevação injustificada de preço, às vezes há uma explicação. Porém, nesses casos, nós não encontramos qualquer justificativa plausível e aí então que nos permite, nos legitima, na verdade, a fazer a autuação desses estabelecimentos. Tá certo, muito obrigada, viu, pelas informações. Fernanda. E olha só, pessoal, oi, Barazal. Tem uma perguntinha só, não deve ter sido objeto da fiscalização, mas pergunta para ele, por favor, do Procon, os postos de combustíveis. Puxa vida, a gasolina aumentou, o álcool aumentou, o negócio mas não foi aumento. Tem bomba que tem 30 centavos de aumento em menos de uma semana. Ah, é brincadeira, tá todo mundo apertado por causa do coronavírus, né? Por causa da pandemia, né, Fernanda, pergunta para ele, por exemplo, se os postos de combustíveis também há essa percepção do Procon em relação a esse aumento abusivo. Carlos, o Barazal está falando lá no estúdio, né, em relação aos postos de combustíveis. O etanol, né, teve um aumento aí muito significativo. O Procon já percebeu isso também? Tem feito algum trabalho em relação a isso? Porque de uma semana para outra foram 30 centavos praticamente, né? A gente que abastece acaba sentindo bastante isso no bolso. Sim, recentemente nós até divulgamos, foram multados já, né, por essa prática no período de janeiro, próxima de 40 postos de combustíveis aqui da cidade. É um volume bastante grande. E esses postos, inclusive, estão ainda sob fiscalização.
Então, qualquer alteração, né, que houver do preço do combustível, obviamente que recebendo essas denúncias, o PROCON notificará esses proprietários de postos de combustíveis e não havendo uma explicação razoável para essa elevação, seja com o aumento de algum insumo ou da própria logística, também estarão sujeitos a essa penalidade. Nesse momento de pandemia e calamidade pública, é muito importante que o fornecedor tenha bastante cuidado quando praticar qualquer elevação de preço. Caso não seja justificável, ele estará sujeito à multa. Tá certo, muito obrigada. E o pessoal de casa, né, também o pessoal, a população pode contribuir com isso também, fazendo as denúncias. Aí o atendimento presencial do PROCON já voltou em escala aí diferenciada, com restrições, mas tem o canal também pelo WhatsApp, Barazal. Vou pedir para o pessoal colocar aí na tela. A pessoa, então, se vê alguma diferença aí, né, em relação aos preços abusivos, pode mandar uma mensagem para o número 991982958. Entre em contato lá pelo WhatsApp, que é mais fácil também, e a gente vê aí o trabalho que o PROCON vem realizando. É com você, Barazal. Obrigado, viu, Fernanda, pelas suas informações. Fernanda, dá uma saidinha da frente da câmera aí, por favor. Ô, Leandro, fecha lá na Braguinha, lá no meio da Braguinha, lá, por favor. Fecha lá. Eu vou falar um negócio pra você. Olha quanta gente no comércio. As pessoas precisam ter um pouco de consciência. O coronavírus está avançando, minha gente. Olha, leitos de UTI estão lotados em Sorocaba no que diz respeito à Santa Casa. E a gente tem visto aí bastante pessoa até com o grupo de risco. Eu não vou falar nada. É preciso ter um pouco de consciência, minha gente. Vamos ter consciência. Saia de casa se for estritamente necessário. Isso é imagem ao vivo do centro de Sorocaba agora. Dá uma olhada só nesse ponto, não é? Porque em outros lugares deve ter bastante gente também.